Vamos lá, gente, continuando aqui em relação às disposições gerais e comuns nos crimes contra a honra. Ainda no parágrafo único do artigo 141, é importante a gente falar que as penas, né, da calúnia, injúria e difamação são aplicadas em dobro, ou seja, são aumentadas aí, né, caso os crimes contra a honra aconteçam mediante paga ou promessa de recompensa. Ou seja, se alguém comete um crime contra a honra, calunia, injuria, difama alguém, porque aceita uma promessa de recompensa, aceita uma promessa, né, de ganhar um dinheiro, ou uma pessoa comete um crime contra a honra aceitando o dinheiro de alguém, né, ela vai ter a pena do crime contra a honra dela aplicada em dobro. Ou seja, se alguém chega pra mim e fala o seguinte: Léo, te dou R$ 1.000 se chegar lá na sala e ofender alguém ou caluniar alguém. Nesse caso, se eu cometo o crime contra a honra, minha pena é aplicada em dobro. Beleza? Bacana. Continuando aqui. No artigo 142, nós temos situações aqui de exclusão do crime. Então, no artigo 142, nós temos situações em que os crimes contra a honra, mesmo praticados, eles são excluídos. Lembrando, não é situação aqui de perdão judicial, não é situação aqui de extinção de punibilidade. Essa questão aqui de exclusão de crime lá do artigo 142, a doutrina considera a situação de excludente de ilicitude, ou seja, a conduta praticada não chega nem a ser ilícita, beleza? Ela vai ter excluído a sua ilicitude dela. Detalhe, no artigo 142, a exclusão da ilicitude, ou seja, a excludente do crime, acontece somente em relação aos crimes de injúria e difamação. No artigo 142, fica ligado, a exclusão do crime, a exclusão da ilicitude acontece só em relação aos crimes de difamação e injúria. Não vale em relação ao crime de calúnia. Não vale em relação ao crime de calúnia. Então, exclusão do crime, exclusão da ilicitude lá do 142 só vale em relação ao crime de difamação e injúria. Não vale em relação à calúnia, beleza? Então vamos lá, quais situações? Quando que a calúnia, quando que a injúria e a difamação não tem exclusão da ilicitude da calúnia? Quando que a injúria e a difamação vão ser excluídas? 3 situações. Primeira, quando a ofensa foi rogada em juízo, tá? Na discussão da causa, seja pela parte ou por procurador. Então, primeira situação em que a injúria e a difamação vão ser excluídas, vão ter excluído a sua ilicitude. Quando a ofensa for proferida em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por procurador. Exemplo, numa audiência, tá? Numa audiência, seja uma audiência civil, seja uma audiência criminal, uma audiência seja de conciliação, uma audiência de instrução e julgamento, as partes ali estressadas, ali na tensão, acabam perdendo a paciência. Às vezes, num depoimento ali de uma testemunha, a parte começa a falar: você tá mentindo, só mentirosa, vagabundo, safado. Ou alguém, né, o advogado da outra parte oferece um acordo e a outra parte acha ruim. Fala: você tá de brincadeira, que acordo miserável é esse, seu vagabundo? Ou seja, foi uma ofensa, né, que foi uma injúria, né, uma difamação que foi realizada em juízo na discussão de uma causa. Por quem? Pela parte ou pro procurador. Ou até mesmo, né, em relação ali um juiz, né, a parte perde a paciência com o juiz e acaba xingando o juiz. Nesse caso, é excluído o crime, é excluída a ilicitude, tanto da injúria quanto da difamação, desde que seja proferida, né, em juízo na discussão da causa pela parte, né, ou por procurador. Beleza? Segunda situação, também excluem a ilicitude, também excluem os crimes de injúria e difamação quando acontecerem, né, no caso essas ofensas ali, através de opinião desfavorável da crítica literária, da crítica artística ou científica, tá? Salvo quando foi inequívoca a vontade, né, de injuriar ou difamar. Então, segunda situação em que os crimes de injúria e difamação têm excluída a sua ilicitude, ou seja, segunda situação que são excluídos os crimes de injúria e difamação. Quando a injúria e difamação provier de uma opinião literária ou de uma opinião artística ou, né, através de uma crítica que foi feita. Exemplo, o que mais acontece, gente?
em revista, em jornal, né? Acontece demais. A imprensa. Normalmente não tem aqueles críticos literários, não tem aqueles críticos artísticos. Aí sai um filme e aí a crítica chega e fala assim, nossa, esse filme foi horrível, esse filme foi péssimo, tá? Ou a atuação de algum ator, né? Sai um crítico literário, chega, né, um crítico artístico e fala assim, nossa, esse ator, ele é péssimo, esse ator não consegue atuar, ele é muito fraco, né? Ou um desfile de moda, né? Uma crítica artística, aí chega e fala, nossa, aquela modelo ali, pelo amor de Deus, ela não tem condição de tirar uma passarela, modelo ali, né? Feia, tá fora dos padrões, enfim. Quando a injúria, né, ou a difamação vier através de uma opinião desfavorável da crítica, seja artística ou literária, está excluída a ilicitude, não é considerado crime. Até porque, imagina, todo jornalista ou todo crítico, né, iria ser processado todo dia. Salvo quando for, assim, clara, ou seja, inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Se tem um jornalista, um crítico literário ou artístico, e tá claro na crítica dele, na opinião dele, que a vontade era injuriar mesmo, difamar, acabar com a reputação de um ator, acabar com a reputação de uma modelo, acabar com a reputação, né, de qualquer profissional, aí nesse caso ele vai ser processado e vai caracterizar injúria e difamação. E terceira situação onde é excluída, né, a ilicitude, excluído os crimes de injúria e difamação, quando o conceito desfavorável, né, for feito por funcionário público ali em razão do cumprimento das suas funções. Quando o conceito desfavorável, né, a suposta ofensa, for proveniente de um funcionário público no exercício das suas funções, não há que se falar também de crime de injúria e difamação. A ilicitude vai estar excluída, justamente por quê? Porque o funcionário público ele tem a obrigação de cumprir as suas funções. Então, imagina que um juiz, ao sentenciar um réu, fala ali, né, dos antecedentes do réu, fala da reputação do réu, fala que o réu era um assassino confesso, ou fala que o réu, né, matou realmente a sangue frio, fala que o réu ali, ele era um verdadeiro homicida. Nesse caso, não há que se falar em ilicitude da opinião do juiz, né, do conceito desfavorável que o funcionário público atribuiu, porque ele está no exercício da função dele, então não há que se falar em crime de injúria e difamação, a ilicitude está excluída. Lembrando que não vale essa exclusão de ilicitude para calúnia. Se numa discussão de uma causa, né, no meio de uma audiência, ou através de uma crítica literária ou artística, ou através de uma opinião, de um conceito de um funcionário público, foi imputado falsamente fato definido como crime, calúnia, não há exclusão de ilicitude. O crime de calúnia acontece e é caracterizado, beleza? Então essa exclusão de crime é só para o crime de injúria e difamação, beleza? Falamos já da retratação. Últimas coisas que eu queria falar com vocês, artigo 144, nós temos, né, a chamada, né, o instituto chamado pedido de explicações. O que é o pedido de explicações? Se uma pessoa ela fala uma frase, né, ela diz, né, algo que uma pessoa não sabe muito bem qual que foi o caráter daquela opinião ou o caráter daquela fala, se uma pessoa não tem certeza da intenção do agente, né, no que ele disse, no que ele falou, ela pode, né, em juízo, realizar um pedido de explicações. A pessoa que supostamente foi ofendida pode realizar, né, requerer o chamado pedido de explicações. Então imagina a seguinte situação. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que uma mulher entra em determinado ambiente, né, seja num restaurante, seja num bar, e seja, né, uma mulher que gosta de se enfeitar demais, né, muito produzida, cheia de brincos, né, colares, roupas assim, né, bem chamativas. E alguém chega e fala assim, nossa, essa mulher, ela é cara. Percebam que essa situação, né, esse dizer aqui, pode ser ambíguo, né? Às vezes o cara tá falando, não, pô, essa mulher é cara no sentido, pô, né, toda produzida, deve ter gastado muito dinheiro, né, com essa roupa, com esses brincos e tudo mais. Mas pode ser que o cara esteja falando o seguinte, pô, véio, será que essa mulher, ela é cara, ela cobra dinheiro, às vezes, pra ficar com ela, cobra quanto? Se a mulher, né, que se sentiu ofendida com aquele dizer,
né, se a mulher que se sentiu ofendida, né, com o que foi dito dela, ela não tem certeza se o cara, né, quis ofender ela, se o cara quis, né, injuriar ela ou difamar ela pode em juízo realizar, né, e pedir explicações para que, né, o suposto, né, sujeito ativo ali possa explicar qual que é a real intenção dela. Né, o juiz vai perguntar para ele, olha, qual foi sua intenção? Você quis, né, falar isso, né? Você quis falar que realmente ela, né, deve ter gastado muito dinheiro com as roupas, ou você quis falar em outro sentido? Você quis ofender, né, ela? E se as explicações da pessoa não forem suficientes, ou se o juiz, né, não se convencer com aquela explicação, ele pode realmente, né, processar a pessoa pelo suposto crime contra a honra. Beleza? E última coisa que eu queria falar com vocês em relação às ações penais nos crimes contra a honra. Os crimes contra a honra, eles se processam por qual tipo de ação? Eles são processados por ação penal pública ou ação penal privada? De modo geral, eu queria falar para vocês aqui. Os crimes contra a honra, como regra geral, tá? Eles se processam, eles são processados através de ação penal privada. Como regra geral, os crimes contra a honra, eles são processados através de ação penal privada. O que significa ação penal privada? Quem que entra com processo contra o sujeito ativo do crime contra a honra? A própria vítima. Ou seja, é a própria vítima, a própria pessoa que se sentiu ofendida através de uma injúria, calúnia e difamação, que vai entrar contra o sujeito ativo, que vai entrar, né, contra ali quem cometeu o crime contra a honra. Ou seja, é um crime de ação penal privada, porque quem entra com o processo, e o processo é chamado de queixa-crime, é quem é o querelante, ou seja, quem ingressa com a ação penal, como regra geral, é a vítima, ou seja, o próprio ofendido. Beleza? Agora, exceções ali que eu queria falar com vocês aqui. Se o crime contra a honra for praticado contra presidente da República, tá, ou contra chefe de governo estrangeiro, a ação ela vai ser pública, condicionada à representação. Se o crime contra a honra for praticado contra presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro, a ação penal vai ser pública mediante representação, condicionada à representação. Pública porque a titularidade vai ser do Ministério Público, o Ministério Público vai ter que denunciar, mas vai precisar da representação, da autorização ali, e não é nem do presidente da República, não é nem o chefe do governo estrangeiro, é do ministro da Justiça. Então, até corrigindo aqui. Nos crimes contra a honra praticados por presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, o crime se processa, né, o crime contra a honra se processa mediante ação penal pública condicionada à representação do ministro da Justiça, condicionada à representação do ministro da Justiça. Então, exemplo, seguinte situação, uma pessoa vai lá e injuria, difama o presidente da República, né, o Bolsonaro, ou injuria, difama um chefe de governo estrangeiro, um presidente de outro país que esteja aqui. Nesse caso, o processo acontece pelo Ministério Público e quem tem que representar, quem tem que autorizar é o Sérgio Moro, né, como ministro da Justiça. Beleza? Nos casos de injúria real, né, no caso de injúria real, né, aquela injúria qualificada pelas lesões corporais ou vias de fato, a ação vai ser pública, né, pública incondicionada. Tá? Nesse caso aqui vai ser o próprio Ministério Público que vai processar sem necessidade de representação ou autorização. Ou seja, no caso de injúria real, a ação penal é pública incondicionada. E a última situação que eu queria falar com vocês, quando acontece um crime contra a honra de funcionário público, ou seja, uma calúnia, difamação, injúria contra funcionário público, a ação penal é pública, condicionada à representação. A ação penal é pública porque é o Ministério Público que entra, mas tem que haver representação, autorização do próprio funcionário público. E para terminar, eu queria falar para vocês que nos crimes contra a honra de funcionário público, eu queria que vocês anotassem e lessem a súmula 714 do STF. Súmula 714 do STF. A súmula 714 do STF diz que a legitimidade concorrente, tá, no processo de crimes contra a honra do funcionário público. Tanto o Ministério Público pode entrar com o processo, quanto o próprio funcionário público de forma
privada por queixa-crime. Beleza? Gente, valeu demais, fica com Deus, Deus abençoe, ótima semana para vocês, que todo mundo fique bem, em nome de Jesus, né? Vamos voltar à normalidade aí, o cotidiano mais rápido possível. Beijão para vocês, amo vocês, saudade, com Deus.